desenhar e trabalhar com isso, fazer dessa o seu meio de vida mesmo? Eu sempre desenhei desde criança, a gente pode dizer que eu nasci desenhando, né? Mas por conta da minha família não ser uma família de influência, de posse, a gente imaginava que eu seria desenhista, mas por hobby, não profissionalmente, né? Então, e de fato é preciso quem indica para você trabalhar na grande imprensa, isso é verdade. Mas quando eu comecei a buscar espaço para trabalhar, eu fui procurar inicialmente a imprensa, o mainstream media, a chamada grande imprensa. Porque até então eu não tinha esse conceito de imprensa alternativa. Nem sabia que existia. Então ia na porta das agências de propaganda, mostrava lá o portfólio. Anos 80, não, final dos anos 80. Final dos anos 80. Segunda metade dos anos 80. Aí mostrava o portfólio, que era muito precário, obviamente, recebia conselhos e tal, mas não passava disso. Então quem abriu as portas para mim, de fato, para trabalhar mesmo, foi a imprensa sindical. Não precisou quem indica. A imprensa sindical eu fui efetivamente com o portfólio debaixo do braço, mostrei, aprovaram, gostaram e comecei a trabalhar. Fazendo a sua arte, o desenho, né? Isso. E, bom, a partir do momento que você entrou no movimento sindical, foi que você teve contato com o movimento social mesmo. Isso. E você foi, a partir daí, tendo a possibilidade de fazer charges mais ideológicas, então. Pois é, mas até 97 as charges eram ideológicas, mas assim, elas refletiam mais a postura do jornal, não a minha. Assim, a gente Você cumpria uma pauta normal. Cumpria uma pauta, Eu tinha até afinidades com aquilo ali, mas eu tinha aquele pensamento do sou um profissional, farei o que me for dito para fazer. Então, mas só que, obviamente, que todos aqueles anos trabalhando no imprensa sindical não passaram em branco. Houve um acúmulo que se deu concretamente a partir do momento com os zapatistas. Conta pra gente essa experiência com o movimento zapatista, que fez, como você disse, cair a ficha. Curiosamente, isso se deu a partir de um documentário que eu vi na TV Bandeirantes, em que o Mitre apresentava. Um documentário belíssimo sobre o movimento zapatista. Quando eu tomei conhecimento daquilo, fui procurar na internet e, bom, o que eu poderia fazer à distância para apoiá-los era exatamente isso, produzir imagens que pudessem ser utilizadas por eles nos materiais de informação deles, não só eles, como os grupos de solidariedade a eles. Então foi a partir desse momento que se deu esse... A princípio eu mandava os trabalhos por fax. Voluntariamente? Voluntariamente. Sem contato? Voluntáriamente. Peguei o contato na internet, mandava e eles usavam. Então esse foi o divisor de águas. Foi a partir desse momento que eu compreendi a charge de maneira militante. E como que a causa palestina entrou nesse processo? Porque seguindo essa máxima de que eu poderia apoiar causas através da internet, eu fiz uma charge, enviei para uma ONG na Palestina, em Ramallah, Palestinian Center for Peace and Democracy, e eles me convidaram para ir até lá. Juntei um dinheiro e fui. E aí depois de passar 15 dias lá, em novembro de 98, foi que eu decidi apoiar a causa palestina. Qual que foi a sua impressão lá, visitando o território ocupado e a situação imediata da população? Pois é, naquela época ainda não havia a separação entre Gaza e Cisjordânia, não havia o muro, não havia os ataques, como aconteceu em Gaza, etc. E mesmo naquele período de tranquilidade, a vida era muito difícil. Os palestinos tinham muita dificuldade de locomoção, viviam de fato num apartheid, né? Esse apartheid ele piorou de lá para cá, mas já naquela época havia esse apartheid. Era muito claro para mim que um poodle tinha mais direitos em Tel Aviv do que um palestino em Ramallah. Era muito claro isso para mim. Então é impossível
você ter um coração, ver aquilo e não se sensibilizar. Então, quando eu voltei para o Brasil, antes de voltar para o Brasil, dei a minha palavra a eles lá de que colocaria o meu trabalho a serviço da causa palestina. É o que eu tenho feito até agora. E você não tem, ao contrário do que pode indicar um nome ou qualquer referência, nenhuma relação particular com esse povo ou com essa causa hereditária? Não. O meu avô era libanês, mas eu não cheguei a conhecer. Meu avô, por parte de mãe, era libanês. Não transmitiu nada da cultura, da religião, da língua, nada. Então, é um engano achar que a solidariedade só se manifesta quando você tem uma ligação direta com determinada causa. Isso não é verdade. Tenho apoiado diversos movimentos que nada tem a ver com a minha história pessoal. Inclusive, eu tento seguir muito esse princípio que o Che Guevara falava sobre internacionalismo, né? Solidariedade com os povos. E eu tenho feito isso através do meu trabalho. Tenho tentado fazer. Né? Comenta, por favor, você citou que a situação agora é muito pior, né? Com relação aos territórios ocupados. Explica pra gente a intensificação, que também gerou uma intensificação na produção da sua arte também, né? Porque os regimes em Israel, eles são cada vez mais à direita e cada vez mais opressores, né? Então, esse apartheid, ao longo dos anos, ele se aprofunda cada vez mais, né? E com a divisão entre Gaza e Cisjordânia, que se deu a partir de eleições gerais em que o Hamas ganhou e não foi reconhecida a sua vitória, então houve uma divisão entre o Hamas em Gaza e na Cisjordânia o Fatah, a autoridade palestina. A partir desse momento, principalmente em Gaza, a situação piorou muito. Então, houveram vários ataques contra Gaza, ataques militares, né? Com nomes muito sugestivos, como Operação Chumbo Fundido, né? Pilar de Defesa, nomes muito pitorescos para verdadeiros massacres contra a população civil. Então foi em 2006, 2008, 2009 e agora em 2012 que gerou uma série de problemas na infraestrutura civil já precária de Gaza. Então eles têm lá corte de água, gás, né, eletricidade, é uma vida muito difícil, né? E já na Cisjordânia, o grande problema tem sido os assentamentos. Os assentamentos judeus estão ocupando cada vez mais espaço no território palestino, estão comendo cada vez mais território palestino. Então a situação de lá para cá, e principalmente porque o governo Abbas tem sido um governo muito generoso para com o regime israelense, né? Todo tipo de concessão que os palestinos só concedem e não recebem nada em troca. Então esse discurso de que os palestinos não querem a paz é um discurso completamente vazio, porque o governo de Israel não tem qualquer comprometimento com a paz na região. É quem inicia os ataques e avança sobre o território. E para ele, o establishment israelense é muito mais lucrativo que essa situação se estenda, que os palestinos sejam vistos como inimigos, porque isso justifica os bilhões de dólares que os Estados Unidos envia de ajuda militar todo ano. Então como se fosse uma reação e não... É bom, né? Você criar um inimigo é sempre muito bom. Por isso que os americanos, durante a Guerra Fria, tinha a União Soviética, os comunistas como inimigo. Com a queda do Muro de Berlim e a derrocada da União Soviética, não tem mais o comunista como o inimigo, então é preciso um outro. Então criaram agora a ideia de que o muçulmano, o Islã, é o inimigo da vez. Nas charges recentes, você relacionou os ataques e a ação do governo de Israel com as eleições. Sim. E isso foi
o ápice aí que chegou a te incluir na lista e ser nomeado como o terceiro maior antissemita do mundo. Conta pra gente o que aconteceu, como que se deu isso? Bom, como de praxe, todos esses ataques que Gaza sofreu, eu fiz charges a respeito. Nesse ataque agora, em novembro de 2012, eu fiz uma série em que mostrava o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se valendo politicamente desses ataques. Porque em 2006, 2008, 2009 e 2012, os ataques foram feitos às vésperas de eleições em Israel. Então eu fiz uma dessas charges, aparecia o Netanyahu torcendo o cadáver de uma criança palestina de onde saíam votos por uma urna. Na ocasião, um rabino chamado Marvin Hier, que é o fundador do Centro Simon Wiesenthal de Direitos Humanos, abre aspas, ele me acusou publicamente, através de um blog pró-Israel, de que eu era, abre aspas, quase pior que antissemita por ter feito essa analogia, por ter inferido de que o Netanyahu estava se valendo politicamente. Né? Ele exigiu que o blog Huffington Post, que é um dos blogs de maior visitação na internet, que removesse a charge, fizesse uma retratação e removesse a charge. O Huffington Post não removeu, manteve a charge, não houve retratação. E como, penso eu, uma vendetta pessoal, o rabino incluiu o meu nome e a charge nessa lista dos 10 maiores antissemitas do mundo. É a lista anual dessa organização. Antissemitismo. O antissemitismo, ele tem sido utilizado por essas organizações que apoiam o Estado de Israel como argumento para blindar Israel de qualquer crítica. Associar críticas ao Estado de Israel, críticas à entidade política chamada Israel, como ataque ao povo judeu, como preconceito ao judeu. Que isso é o antissemitismo, não é o preconceito. O antissemitismo é o ódio aos judeus. Né? E como se você, ao criticar Netanyahu, eu estaria atacando o povo judeu. Então, essa ideia de que Israel representa o povo judeu é uma ideia artificial e falsa. Porque não existe nenhum Estado que represente um povo na sua totalidade. O Estado representa uma parcela da sua população, mas não o todo. Então, você criticar o Ahmadinejad, que é o presidente do Irã, não significa um ataque ao povo iraniano, muito menos ao Islã. Ou um ataque, uma crítica ou ataque ao rei da Arábia Saudita ou ao Estado saudita, não significa um ataque ao Islã ou aos muçulmanos, mesmo sendo um Estado islâmico. São estados, são entidades políticas. E essa analogia só funciona com Israel. Israel é o único país que lança esse argumento de que ataque a Israel é ataque ao povo judeu. Ninguém é acusado de ser anti-islã, anti-muçulmano por fazer ataques a repúblicas islâmicas. Né? Queimar a bandeira de Israel é tido como antissemitismo. Isso é um absurdo. Se você queimar a bandeira da Turquia, que tem o crescente e a estrela, que é o símbolo do Islã, ninguém vai te acusar de ser anti-muçulmano. A bandeira da Arábia Saudita é um trecho do Alcorão. Né? E ninguém diz que isso possa ser um ataque ao Islã. Então Israel criou essa prerrogativa, que é falsa, de que ataque ou crítica ao Estado de Israel ou figuras políticas israelenses seria um ataque aos judeus. Eles utilizam o ataque que os judeus sofreram de fato para criar uma censura. Eles exigiram a remoção da charge. Não, esse tema, inclusive, ele nem é debatido no Brasil, por exemplo. Por acaso, agora, com esse incidente, se debateu muito, tem se debatido muito
Mesmo a imprensa, chamada grande imprensa no Brasil, deu espaço para isso. Qual que foi a repercussão, exatamente? Até para a gente saber... Bom, primeiro que a imprensa ela repercutiu a notícia porque ela foi uma notícia divulgada internacionalmente por agências de notícia. Foi a France Press, se eu não me engano, que divulgou a lista. E vários veículos da imprensa brasileira noticiaram esse fato. A lista com você? A lista comigo, A Folha de São Paulo me entrevistou, tive a oportunidade de explicar do que se trata, né, de falar sobre essa manipulação. A Isto É também deu 2 páginas em que me entrevistou, uma entrevista muito justa, em que eu tive a oportunidade de explicar do que se trata. A partir do momento em que o Silvio Tendler, que é um cineasta de origem judaica aqui no Brasil, se posicionou a meu favor, escreveu uma carta pública. Essa carta ela foi o jornalista também de origem judaica, Mário Augusto Jacobskind, pegou essa carta, rodou essa carta pela internet, conseguiu mais de 300 assinaturas de apoio. Eu abri também uma petição pública contra a manipulação do antissemitismo para fins políticos, que teve mais de 1.200 assinaturas num espaço de pouco menos de uma semana. Então, isso tudo gerou uma rede de apoios muito importante. Na Argentina teve também uma carta de apoio da rede de judeus antisionistas da Argentina. Então foi uma coisa inédita. Se tratou de um tema tabu. Não saiu do foco, né, da sua defesa particular e discutiu-se o tema. O que acontece? O tema do antissemitismo é um tema apropriado pelos defensores do Estado de Israel. Saiu da mão deles e a gente pôde discutir a partir do nosso ponto de vista. Isso foi uma coisa muito importante. Esse acontecimento do Silvio Tendler, né, que é o cineasta, você comentou, que é judeu, que saiu em sua defesa. Sim. E ele também sofreu um ataque, uma pressão. Pois curiosamente, dias antes do meu nome ter saído nessa lista, eu estive na casa do Silvio Tendler, gravei um vídeo em que coloquei no YouTube, em que ele falava sobre esse incidente envolvendo o nome dele e os protestos em frente ao Clube Militar. Então, o Clube Militar acionou na polícia, abriu um inquérito, foi aberto um inquérito e ele foi chamado para prestar depoimento. Clube Militar Nacional Brasileiro. Clube Militar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, onde se deu a manifestação. E ele foi obrigado a ir na delegacia, né? Ele sofreu uma perseguição por ter feito na internet um chamamento para que as pessoas participassem dessa manifestação. Tinha a ver com a Comissão da Verdade. Porque no Clube Militar, não me lembro se era final de março ou início de abril, houve uma comemoração do que eles chamam de revolução, que foi o golpe de 64. Então, por conta desse evento comemorativo no Clube Militar, houve uma manifestação do lado de fora. E o Silvio Tendler convocou as pessoas a participar dessa manifestação. E, além disso, o Silvio Tendler fez filmes sobre o golpe militar, sobre o João Goulart, sobre o JK. Né? Então, o cinema dele incomoda muito esses militares golpistas. Então ele foi objeto de perseguição. Eu fui na casa dele prestar solidariedade. Dias depois foi a vez dele fazer o contrário em relação a mim. Você correlaciona os dois fatos? Não tem uma relação direta, mas tanto eu como ele somos alvo de ataques por parte de setores conservadores da sociedade, setores reacionários, né, da sociedade. Seja no caso deles militares, seja no meu caso a direita israelense, né, ou pró-Israel. No Brasil, com relação à campanha em defesa da causa palestina, como que você vê essa solidariedade? Como que você acha que isso poderia
tem uma comoção maior ou uma atividade mais intensa? A causa palestina, ela tem alguma militância no Brasil, solidariedade. É uma causa muito cara à esquerda no Brasil, mas ela não tem o mesmo vigor que tem, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, né? Mas isso não é um problema só da causa palestina, não. Isso é um problema da esquerda. Um problema assim, é muito difícil hoje você movimentar as pessoas para causas, muito difícil. Então não é um problema específico da questão palestina, é um problema de qualquer militância. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos, seja lá qual for a militância. Do ponto de vista do desenvolvimento da sua arte mesmo, além da causa palestina, no Brasil você tem se envolvido muito com acontecimentos imediatos, né? No Brasil e em outros países da América Latina. A gente estava conversando da luta dos estudantes no Chile, e aqui teve uma atuação importante agora no caso da violência policial, da agressão da polícia. Como que se dá esse seu envolvimento nesses acontecimentos? Como que isso influencia a sua arte? A realidade mesmo, né? Eu penso que isso se dá por conta de um sentimento de indignação, né? Por isso que eu não me entendo como um militante clássico, porque eu não estou devotado a causas, devotado, eu não tenho uma vida devotado a causas como você tem no ativista clássico, no militante clássico. Então, muitas situações me causam apreensão e eu me manifesto através da charge. Em outros momentos, militantes me acionam, me requisitam para fazer charges em apoio a determinadas causas. Então, no Brasil, eu já desenhei sobre a questão da violência policial, né, direitos humanos nas favelas, o movimento feminista, a Marcha das Vadias, o movimento LGBT, né, agora está tendo uma ofensiva muito grande contra os homossexuais, principalmente de setores da religião evangélica, né? Então tem me colocado publicamente contra essa promoção de homofobia que a gente tem no Brasil, justificada pela religião, um absurdo sem tamanho. Tenho apoiado também a causa dos sem-teto, como o caso do Pinheirinho, o despejo do Pinheirinho, que foi um absurdo, um crime contra a humanidade aquilo lá. Os sem terra, né? Seja o movimento dos sem terra, seja a Liga dos Camponeses Pobres. Então, sou muito requisitado para visitar os lugares, para conhecer realidades, né? Movimento estudantil também. Então, seja no Brasil ou lá fora, ou eu sou requisitado para mostrar solidariedade, apoiar com a charge, ou acontece em movimentos espontâneos mesmo. Eu me sinto compelido, diante dos fatos, a me manifestar através da charge. Você espera alguma coisa quando você faz um desenho? Por exemplo, da causa palestina, que tem muito retrato do sentimento mesmo. Ou no caso da violência policial, das Mães de Maio, dá para sentir a emoção daquela violência mesmo, né? Quando você retrata uma mãe diante do policial, por exemplo, no Brasil, chorando a perda de um filho assassinado por ser negro e morar na favela. Você espera alguma coisa quando você expõe isso? Como que é para você mesmo, assim? O que eu espero? Eu espero que esse trabalho seja apropriado por essas pessoas retratadas. Que esse trabalho seja utilizado como instrumento de luta. Então, quando os egípcios foram às ruas no Cairo em 2011 e levaram as minhas charges na rua, a charge teve ali, naquele momento, o mesmo papel que tem o coquetel Molotov, a pedra. Ele é um instrumento, ele é uma arma, né, na mão do militante. Então eu espero que o trabalho seja apropriado, seja a voz daquele segmento social.
ele seja vivo, né? O trabalho, a charge editorial num jornal, ela é publicada hoje, amanhã já está embrulhando o peixe. Então ela é pontual naquele momento, você leu, jogou fora. A charge feita para o movimento social é diferente, ela é viva, né? E ela, muitas vezes, ela perpassa os anos, às vezes até gerações, né? A mensagem universal da solidariedade numa charge, ela perpassa. Como o caso do Naji Ali, que era um cartunista palestino, que foi assassinado em Londres, nos anos 80. As charges dele, até hoje, são utilizadas pelos palestinos e são tidas como uma referência de luta. Exatamente porque elas não têm uma característica meramente ilustrativa de um artigo. Elas são instrumentos de luta. É isso que eu gostaria que o meu trabalho fosse. Por outro lado, você como artista já foi desqualificado por isso? Por dedicar a sua arte a esse caráter? Veja bem, existe a construção de senso comum, né? Então, por exemplo, o teatro do oprimido, para o mainstream do teatro, não é teatro, do Augusto Boal. É evidente que aquilo é teatro, mas para o mainstream media do teatro, aquilo não é teatro. Aquilo é militância, é ativismo. Existe também um pensamento corrente de que o que eu faço não é cartoon, eu não sou um cartunista, eu sou um ativista. Isso foram palavras do Chico Caruso, que é um cartunista. Então existe um senso, um consenso do que é isso, do que não é. Então o cartunista, para ser cartunista, ele tem que trabalhar na grande imprensa, ele tem que ser engraçadinho, ele não pode ter lados. Ele tem que ser independente, ele tem que ser imparcial. E o pior, apolítico. Como se os outros que não retratassem o Netanyahu espremendo uma criança tivessem sendo imparciais. Não, claro. Não, eu pergunto para você, o que é apolítico? Qual é o ser humano que é apolítico? Quando aquele estudante Edson foi assassinado pela ditadura, Edson Luiz, né? O cadáver dele foi levado lá para a Assembleia Legislativa, se eu não me engano, né? Ou a Câmara de Vereadores, não me lembro bem. Botaram uma bandeira lá do Brasil. No Rio de Janeiro. Ou seja, o cadáver dele, ele morto, ele era político, né? Às vezes o sujeito em coma, ele é um ato político. O fato de você dizer que não é político é um ato político. Então não existe esse negócio de apolítico. Quando o cara fala que é apolítico, você pode rir na cara dele que não existe isso. Ele pode ser apartidário, que é o meu caso. Mas apolítico não existe. Mas isso é um discurso pós-moderno, né? Não, olha, eu estou acima do bem e do mal, eu não sou nem esquerda nem direita. A minha arte está acima, a minha arte, né? Ela... Mas isso pressiona o artista e muita gente, né? Isso que isso é mais fácil. Porque é um argumento de conforto, né? É uma zona de conforto. Ninguém vai poder me acusar de nada porque eu estou acima do bem e do mal. Eu não sou direita e esquerda. E o que eu digo é que não existe imparcialidade. Existe a confissão de lado. Você pode confessar o seu lado ou não confessar, mas ele existe. Então, o Chico Caruso, mesmo que ele não confesse um lado, ou que ele diga que por eu desenhar do jeito que eu desenho, eu sou um ativista e não um cartunista, essa declaração já é uma declaração política. E ele tem um lado. Se ele não tivesse um lado, não estaria trabalhando há tantos anos no Jornal Globo, né? Então, o que eu faço tem lado. E eu digo, confesso que tem lado. Nesse sentido, do ponto de vista da arte, da arte em geral, como que você vê atualmente, assim, o desenvolvimento, não falando especificamente da sua arte, né, dos cartunistas, que já tem uma característica de ter essa coisa mais irônica, questionadora, crítica, questionadora. Mas da arte em geral, você falou
do problema da esquerda. Você acha que isso também está relacionado com a arte, uma certa paralisia? O conceito da arte como instrumento de luta ficou taxado como panfletário, como realismo socialista, ou uma arte dirigida por um partido. Então, sempre quando se fala de uma arte engajada, se vem logo esse argumento de que não, a arte não pode ter rédeas, e eu concordo, né? O artista, ele tem que ser livre para fazer o que quiser, independente de qualquer coisa. Mas o artista não é um ente esotérico, telúrico, viajante, etéreo. Ele não é um espírito iluminado, Illuminati, um disco voador. Ele é um cidadão da terra. Ele é um cara que paga imposto. Ele divide o mesmo espaço. Ele tem conta para pagar. Ele está inserido num contexto social e político. Então ele não pode se eximir dessa responsabilidade. Em algum momento ele tem que se colocar. Ele não precisa fazer isso full time. Ele não precisa ser um militante, né? Ele não precisa produzir arte engajada 24 horas, que é chato. Tudo demais é chato, né? Pensar naquilo 24 horas é chato. Ninguém aguenta, dá no saco. Então, ele não precisa fazer isso o tempo todo, mas seria importante que ele dedicasse parte do seu trabalho para uma arte de transformação, uma arte questionadora, uma arte que tire a pessoa da sua zona de conforto, que incomode a pessoa, o espectador. Então eu acho que a arte viva, ela tem esse papel de questionar suas verdades, questionar os seus confortos. Nesse momento, você comentou o problema do homossexualismo, tem as manifestações que estão acontecendo, a própria crise econômica trazendo aí de volta a extrema-direita. No Brasil tem o problema da legalização do aborto e integralistas se apropriando do tema para voltar às ruas com sigma e bandeiras. Você acha que a arte cumpriria um papel, inclusive, para discutir melhor esses temas, combater essa... Eu acho que é muito mais fácil você tratar desses temas espinhosos através da arte, né? A arte ela é mais sedutora, ela é mais agradável, ela é o menor caminho entre a ideia e o coração. A ideia e a mente, ela é o menor caminho. É a maneira mais fácil de se tocar uma pessoa para um problema. Então, a Marcha das Vadias, por exemplo, desenhei muito sobre Marcha das Vadias, a pedido e espontaneamente. A questão LGBT, tenho desenhado bastante sobre isso, né? Declarações do Papa, declarações de líderes evangélicos contra o chamado casamento gay. Então a arte, nesse sentido, a charge, ela tem um papel muito importante. Eu vejo com muita preocupação esse avanço conservador, reacionário, em torno dessas questões envolvendo sexualidade, gênero, homossexualidade. Que tem um peso moral muito grande. Tem um peso moral muito grande. Infelizmente, a homofobia é um fenômeno presente em todos os países, em todas as culturas. Estados laicos ou religiosos, não importa. A homofobia está presente em todo lugar. E virou bandeira, né? Aqui no Brasil virou uma bandeira não só por políticos, mas também por religiosos. Isso é uma coisa muito complicada. Isso gera um ódio contra os homossexuais. As pessoas estão sendo atacadas, estão sendo assassinadas porque são homossexuais, porque demonstram o seu amor pelo outro do mesmo sexo publicamente. Você pode
ser agredido ou ser assassinado pelo simples fato de estar andando de mãos dadas, um homem com outro homem, uma mulher com uma outra mulher, podem ser atacados por conta disso. E esse tipo de violência é fomentado por discursos religiosos, fundamentados pela Bíblia, por uma visão distorcida da Bíblia, pela manipulação de escrituras que justificam essas barbaridades. Então, a arte, nesse sentido, ela pode ser utilizada, deve ser utilizada para se questionar essa homofobia, esse ódio, né, promovido por religiosos. E eu tenho feito isso muito. E acho que, a gente estava até conversando isso, acho que essa tem que ser uma bandeira que a esquerda tem que levar. A esquerda, que em tese se propõe a discutir uma sociedade outra, novos paradigmas, terá invariavelmente que discutir outras visões de sexualidade, de relacionamento, de monogamia, de poligamia, de patriarcado, isso tudo, mas tem que ser discutido honestamente. Isso tem que ser agregado para a vida das pessoas. Não adianta você fazer declarações de impacto quando você tem a sua companheira, o seu companheiro, e não aplica isso com ele ou com ela. Não agrega isso para a sua vida. Então, quem tem um discurso para fora sobre isso, de tolerância, e não aplica isso no seu dia a dia, está sendo mentiroso. Então, a esquerda, infelizmente, tem esse problema. Né? Você tem muita gente que contra o capitalismo, contra o imperialismo, isso é batata, isso é qualquer neófito da esquerda, o sujeito está começando hoje, lê o Manifesto Comunista, ele já, é o imperialismo, beleza, irmão, certinho. Agora, se ele não questiona para valer a sociedade patriarcal, a maneira como ele lida com a companheira dele, com o homossexual, se ele no plenário tem um discurso de tolerância, na mesa de bar um discurso homofóbico, então não é de verdade. Então, eu costumo dizer que essa discussão de gênero, sexualidade, é o tabu mais complicado. Ó, vou dizer uma coisa para você. É mais fácil apoiar a causa palestina do que a causa LGBT. É mole. Você tem um deputado, que é o João Willis, e ele é homossexual declarado, bateu no peito lá no plenário da Câmara, lá, que era homossexual. Esse sujeito, ele é atacado dia e noite. Eu sou atacado de vez em quando. Este homem é atacado dia e noite. Seja, da hora que aquele homem acorda, da hora que ele vai dormir, ele é atacado. E quando está dormindo, é atacado também. Por quê? Porque é um tema espinhoso. E é um tema que eu como cartunista, tenho desenhado sobre isso e vou continuar desenhando. E é um tema que a gente tem que abraçar. É uma luta que a gente tem que abraçar. Como a legalização do aborto, muita gente prefere não tocar nele para não sofrer os efeitos, inclusive nesse momento. E eu acho que uma coisa que até podia comentar é a apropriação da extrema-direita com os fins óbvios políticos, né? Porque se aproveitar desses temas que ganham um apoio no setor da sociedade, como você comentou na palestra mesmo, para atacar politicamente os direitos dos próprios trabalhadores e de toda a população. Claro, claro. E isso que você está falando do aborto, eu lembro que tem uma charge, inclusive minha, que aparece uma mulher grávida e tem dois seguranças assim, um é um bispo da Igreja Católica e o outro é um pastor. São seguranças assim. E aí na barriga da mulher tem uma placa que diz assim, propriedade eclesiástica. Então, a barriga da mulher virou propriedade eclesiástica. Né? Quer dizer, ela não tem direito de decidir sobre isso, é a igreja que decide. Né? Assim como também... Estado, a igreja através do Estado, porque o aborto sendo proibido é uma lei do Estado. Claro, lei claro, penal. claro. Assim como a igreja também se arvora em saber o que você faz na cama. Isso é um troço... E é um troço falso, porque o sujeito chega a público e fica
vomitando moral na cabeça das pessoas. Se a gente for olhar a vida dele lá, privada, particular, você vai ver que quem tratava muito bem sobre isso era o Nelson Rodrigues. Nessa vida privada, esses moralismos da vida privada, né? Então você, veja bem, sujeito que vai na televisão publicamente defendendo muito valores morais, você já olha desconfiado. Esse tá no armário. E não tem razão de ser, cara. Você ficar patrulhando o que as pessoas fazem na vida privada dela, na cama. Não é papel do Estado, né, principalmente. E muito menos a religião. O que Deus tem a ver, Cristo tem a ver, o que eu faço na cama? Pelo amor de Deus. E aí, é sempre esse discurso moralista é o que atrai as massas. O discurso moralista atrai as massas. A direita se aproveita. Se aproveita e aí vai. Né? Depois, mesmo na classe trabalhadora. Eu lembro, por exemplo, tinha uns camaradas meus lá que faziam muito trabalho com metalúrgico. E falava assim, ó, Latuf, naquela época eu usava brinco. Latuf, se você for pra lá de brinco, ou tiver cabelo comprido, os caras vão te olhar estranho. E tratam estranho. Então, muitas vezes não vão te desrespeitar, né? Porque você ali está aliado com... Tem um grupo, é político e tal, mas eles vão te olhar como viadinho e tal. Então, mesmo dentro da própria... Por isso que eu te falo, cara, o preconceito sexual, o preconceito de gênero, né? Essa coisa da sexualidade, ela perpassa classes. Pode ser a alta burguesia ou o operariado, você vê nos dois estratos sociais os mesmos preconceitos. Por isso que ele é tão difícil de combater. Ele não é simplesmente uma revolução de meio de produção que resolve isso. Ele não resolve isso. É um passo, né? A coisa precisa acontecer. Tem que ser de dentro para fora. Simplesmente mudar o meio de produção não é suficiente. Você, por exemplo, mesmo na União Soviética, né, você tinha esses problemas. Em Cuba, você tem esses problemas de homofobia. Né? Isso é uma coisa muito poderosa, muito poderosa. Então, o que eu digo é isso, a gente pretende lutar por uma sociedade por outros paradigmas. Esse é um ponto nevrálgico, é um ponto sensível, é um tabu, é um grande tabu. Pra gente ir encerrando a conversa, você tem projetos, planos, tem alguma coisa? Não. A realidade vai movendo. Não continuar desenhando e pisando em calo. É divertido. Eu gosto disso. A gente também. Obrigada, Latuf, por essa participação, por essa entrevista. E a gente vai continuar mantendo aí. Eu que agradeço muito essa participação, muito obrigado pelo convite. Gostaria de mandar um abraço aos seus telespectadores e uma boa tarde. Obrigada.